Olá, bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, o Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, José Porto. Seja bem-vindo aqui à bancada do Notícia de Frente. Bom dia. A fala da Nayara. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Então, antes de você responder, eu também vou falar. E o José Porto, aqui o nosso colega, seja bem-vindo. Obrigado, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, amigo telespectador. É sempre uma satisfação estar aqui na Notícia de Frente. Olha, eu quero começar a Notícia de Frente de hoje falando de confusão. Viu? Confusão que aconteceu ontem no programa Pânico, que é exibido também via internet. Antes da gente comentar qualquer coisa, eu acho que o vídeo fala por si só, mas eu quero só contextualizar. O jornalista Augusto Nunes acabou aí agredindo o Glenn Greenwald. Todo mundo sabe, é o dono do Intercept, do site Intercept Brasil. Na verdade, foi uma agressão mútua. Eles começaram a discutir e houve aí uma agressão mútua entre eles. Primeiro, só que o começo da agressão partiu aí do jornalista Augusto Nunes. Vamos acompanhar no vídeo. Voltado para o abrigo, com base nenhum, acusando que nós estamos abandonando, fazendo negligência dos nossos filhos. A coisa mais nojenta que eu vi na minha vida. Eu quero saber se você acredita ainda que um juiz de menores deveria investigar nossa família com possibilidade de tirar nossos filhos da nossa casa e voltar eles para o abrigo sem pai, sem mãe, sem família nenhuma. Você acredita isso? Essa é a prova de que o Brasil criou o faroeste brasileira, né? É quem tem que se explicar, é quem comete crimes que fica cobrando quem age honestamente. Ouçam o que eu disse, primeiro vocês vão perceber que ele ainda não sabe identificar ironias, não sabe identificar um ataque bem-humorado, e eu convido ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília, ele passa o tempo todo lidando com material roubado, e eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde, Augusto Nunes, você é um covarde. Que isso? Calma. Parou. Que isso? É isso aí. Peraí, calma. Eu te mostro quem tem coragem disso. Não, aí não. Eu te mostro quem tem. Peraí, vamos cortar. Cabide, pode cortar, vamos. Isso aí. Só lembrando que o jornalista Augusto Nunes, ele já teve passagem aqui pela imprensa mato-grossense, pelo programa O Livre, onde entrevistava personalidades de Mato Grosso. Ele foi o novo contratado da Record TV e também já passou pela TV Cultura. Recentemente está aí também na Jovem Pan, conhecido e tido como um jornalista de extrema direita. Não sei. Aí eu não sei. Ele é tido como... tido aí principalmente pela esquerda, né? Aí começa aí essa troca de dessa briga. E o Glenn, é claro, de extrema esquerda, né? Nós temos ali dois exemplos de imprensa, né? De extremos, né? Que, na realidade, é aquela história, né? A gente vê que a briga, pelo menos a motivação, parte dessa ideologia, né? Ali então, queria ir com a esquerda e o outro com a direita. É mais ou menos isso também. E ambos acertaram. Pois Ou seja, na pancadaria é triste essa história. Pode ser um reflexo daí, e já que os dois são da imprensa, os dois são jornalistas, os dois têm aí veículos de comunicação, isso é um reflexo do que a gente vive hoje, dessa direita, dessa esquerda, totalmente dividida e em pé de guerra? Na minha opinião, e amigo telespectador, é aquela história. É muito triste a gente ver isso, porque nós temos aí um jornalista renomado no Brasil, há quem goste, há quem não goste do Augusto Nunes, mas é um homem que tem aí uma experiência muito grande, passou e continua em grandes veículos de comunicação. Essa briga dele aí, não tem outro termo, é briga mesmo, né? Feio entre ele e o Glenn. Naturalmente,
o pessoal colocaram aí várias fotos também, não sei se são verdadeiras, né? Porque hoje o tal do fake news continua bombando mais do que nunca nas redes sociais, mas desde a época que ele trabalhava já como jornalista do regime militar, na época da ditadura, enfim. Mas, na minha opinião, o que chama a atenção é que é uma briga ridícula entre dois homens de comunicação e de imprensa, que não é por uma discussão política. É uma defesa de políticos, uma defesa de lados. Porque na discussão política, ou seja, o enfrentamento, até um certo acirramento, desde que não haja falta do respeito, né? Muito menos partir para uma agressão física. Mas o que fica muito claro, na minha opinião, é que dois extremos brigando por ideologias de políticos e não propriamente falando de política. E claro, de uma maneira muito difícil, né? Um chama o outro de covarde, o outro que teria atacado a família do jornalista também norte-americano. Ou seja, que é casado ridículo. com o Davi Miranda, que é um deputado federal que ficou no lugar do Jean Williams. Sim. Eu vi algumas pessoas publicarem hoje, que é interessante, achei engraçado, de ontem para hoje na internet, né, se fala muito sobre isso, especificamente no Twitter. Houve aí, Lúcio, um ataque, ou seja, um crime contra um idoso ou de homofobia, ou ambos. Você estão falando isso do idoso? Né? Tipo, o Augusto Nunes, né, já tem uma certa idade, vamos dizer assim, um cara maduro, né? Eu não sei a idade dele, né, mas deve passar dos 60 já. E o Glenn tem uma família homoafetiva, né, com o deputado Davi Miranda. Então, houve essas, num tom humorístico, mas quais os crimes que eles cometeram, né? Contra o idoso, violência contra o idoso e crime de homofobia, ou seja, onde é que chegamos, o que chegou nessa história. Mas, assim, na minha opinião, claramente, é uma briga por defesa, por olhares, né, e defesa de políticos, e não propriamente sobre política, porque discutir política é muito bom, né, Lúcio? A gente gosta, né? Mas não nesse Mas nível. aquilo ali não era discussão de política, Não. Era pessoal, né? Defesa de políticos, né? Sim, um defendendo um lado, Exatamente. outro defendendo o outro. Pelos seus interesses, né? E o seguinte, tanto um lado como o outro, assim, carregados do mais puro radicalismo, não é isso? Exatamente. É aquilo que a gente está acostumado a ver nas redes sociais. Outro dia eu vi um post lá dizendo o seguinte, olha, eles não querem saber a sua opinião, eles querem a opinião deles na sua boca. Não, e eles querem sempre buscar um combustível, uma forma para manter isso, né? Porque tem as duas galeras, né? Digamos, o pessoal da suposta extrema-direita e suposta esquerda e radical também. Ou seja, uma arena nesse ponto, que Nayara, aqui já não compensa mais, né? Ou seja, é ridículo isso, porque nós perdemos tempo, enquanto nós temos aí, inclusive, um grande projeto apresentado recentemente no Congresso, pelo presidente Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, né, com mudanças sérias, oportunidades para o país, e, por outro lado, a gente ainda assiste essa firula até para ter likes e apoiadores em redes sociais. Isso não nos leva a nada, é só mais um episódio ridículo do atual momento que passamos. Certo, agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, vamos começar com o seu? Vamos lá, Nayara. O meu destaque aí tem ligação aí também com outra confusão, né? Mas uma confusão local, né? Local. Não é nem confusão, né? É polêmica enorme, né? Tem a ver aí com Adevair Cabral. E tem a ver também com Abílio Júnior, porque o meu destaque de hoje vai acabar influindo nessa queda de braço, nessa que é a mais nova briga lá na Câmara Municipal de Cuiabá. O meu destaque aqui é uma reportagem publicada ontem à tarde pelo Hipernotícias. Promotor arquiva investigação sobre exploração sexual de crianças na ASP, que é aquela associação dos servidores lá da Prefeitura de Cuiabá, que o vereador Adevair Cabral teria sido o fundador, presidiu essa associação, e o promotor pediu o arquivamento dessa investigação sobre exploração sexual de crianças lá na ASP. É o meu destaque de hoje. Certo, Lúcio, e o seu, Porto?
Bom, o governador Mauro Mendes terminou ontem, na quinta-feira, uma grande reunião, né? O Estado, né? Ou seja, o staff do governo Mauro Mendes passou aí 2 dias de reuniões para fazer uma espécie de balanço dos 10 primeiros meses da gestão Mauro Mendes. E existe aí um saldo, digamos, positivo do ponto de vista de como que o governo recebeu o estado das contas públicas e, claro, bem melhor do que foi em janeiro de 2019. Né? Pelo menos em conversa de interlocutores no Palácio Paiaguás, a informação é de que, olha, como que é o saldo, né? Qual que é a avaliação, o balanço que a equipe de Mauro Mendes faz? Estamos bem melhor do que quando começamos em janeiro de 2019. Só para você ter uma ideia, o Estado tinha aí, ou pelo menos depois de tantos desencontros de números durante a campanha, inclusive com o Pedro Táxi, do que era o rombo nas contas públicas, aquele rombo corrente, né, que vence folha de pagamento, encargos, pagamento de fornecedores, se falava em 1 bilhão, 1,5 bilhão, depois foi caindo isso, mas a equipe diz que Mauro Mendes recebeu o Estado com um déficit das contas públicas da ordem de 200 milhões de reais, além de algumas obrigações que o Estado já tinha que pagar. E que ele pagou aí já mais de 1,5 bilhão de outras contas e conseguiu amortizar bastante esse déficit das contas estaduais. E, é claro, uma expectativa grande, inclusive com a sessão onerosa do leilão do pré-sal. Os detalhes daqui a pouco de quanto que o Estado ainda deve, né? E o que sobra ainda para até dezembro, né? Ou seja, além do 13º, o saldo das contas do Estado, que vai influenciar naturalmente, né, na campanha do ano que vem, os municípios, alguns compromissos e, por outro lado, capacidade de investimento. Né? O que o Estado vai conseguir quanto a isso? Certo, daqui a pouco então a gente volta a discutir essa situação e, olha, já que o José Porto tocou aí no assunto, naquele pacotão de medidas do governo federal, o chamado Pacto Federativo, que entre algumas medidas, outras medidas, inclui também a redução dos municípios de até 5 mil habitantes. E esse assunto foi tema de uma entrevista com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, o Neurilan Fraga, que participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Vamos acompanhar na entrevista. Presidente, as autoridades aí econômicas do governo Bolsonaro podem até recuar um pouquinho nessa proposta de extinguir, porque aqui em Mato Grosso são mais de 30. No Brasil todo seriam mais de 1.250 municípios. Exatamente. Né? Que arrecadam muito pouco e que tem um número muito pequeno de habitantes. Atinge, nesse total de mais de 1.200 municípios do Brasil, atinge uma população em média de 4 milhões de habitantes, somando toda a população desses municípios. Na verdade, a proposta é o seguinte: municípios com menos de 5 mil habitantes que não apresentarem até 2023 com as receitas próprias 10% da receita total deverão ser anexadas a algum outro município, né? E considerou, nessa cesta dos tributos da receita própria, só apenas o ISS, que é sobre prestação de serviços, o IPTU, né, que é o imposto imobiliário, e o TBI, quando tem transação comercial de imóveis. Se você pegar municípios com apenas 5 mil habitantes, né, são municípios que não têm muito prestador de serviço. Então, o ISS, esse imposto, é muito pequeno a arrecadação. Você pega municípios pequenos, menos de 5 mil habitantes, o IPTU também é pequeno o valor da arrecadação, porque são poucas unidades, né, poucos lotes, poucas casas que tem naquele município. Mesma coisa também o ITBI, não tem muita comercialização de imóveis. O senhor se refere a todo esse gasto do município, que é baixo. Agora, o que a população, na verdade, pergunta e indaga mas e os chamados cabides de emprego, que às vezes o município, que é muito pequeno, tem município aqui no estado que tem menos de 1.000 habitantes. Isso daí não reduziria justamente essa velha prática, presidente? Não. Acoplando esses pequenos municípios
a outros maiores? Não vejo. Se você fizer na ótica do estado de Santa Catarina, que a cada 7, 8 quilômetros tem um município, até que essa lógica lá pudesse... Mas no caso específico de Mato Grosso, nós temos, por exemplo, o município de Rondolândia. Você tem que ter em Rondônia para poder chegar a Rondolândia. Vai ser anexado aqui município, a Alta Floresta, Aripuanã. Quantos quilômetros tem de Rondolândia a Aripuanã? Não tem época que nem consegue transitar entre Aripuanã e Rondolândia. E temos outros municípios na mesma situação, distantes. Agora não pode se esquecer também, presidente, de que há alguns anos atrás teve uma farra enorme de criação de novos municípios, mais de 40, né? Municípios que não tinham condições de se manter. É preciso também se reconhecer isso. Exato, mas se você pegar todos, veja bem, inclusive nós defendemos aqui, eu quero aqui colocar publicamente que eu defendo, né, a manutenção dos 34 municípios e aqui no Mato Grosso a criação de novos municípios. Não, e ainda tem mais isso. Entendeu? Estão querendo aí criar mais de 20 municípios. Mas, sim. Bom, mas para a MM é bom, não, né? Porque, não é porque questão, se acaba os municípios, não é questão, diminui a mensalidade. Não é questão da MM. Vai você morar lá em União do Norte, que tem 12 mil habitantes e que está a 100 quilômetros da sede do município. É 12 mil habitantes, entendeu? Com a receita que o município recebe. Vai você querer morar num município distante de outros, distante da capital, e falar em deixar de ser município, que você, mal ou bem, uma estrutura municipal na cidade, ela leva serviço de saúde, ela leva serviço de educação, ela conserva as muitos desses municípios também que são criados, presidente, têm por trás disso interesses eleitorais. Não, mas deixa eu colocar para você, vamos esclarecer. Olha, veja bem, todos os municípios do Mato Grosso que recentemente foram criados, Lúcio, eles melhoraram muito depois que passou a ser município. A qualidade de vida, de investimentos públicos, melhorou muito, nem se compara. Eu defendo a criação de novos municípios de Mato Grosso, mas com critérios técnicos, não como foram criados no passado, com critérios políticos, com intenção de ter lá mais cabos eleitorais, etc. Nesse pacote aí, o governo já coloca que vai descentralizar, que vai ter mais recursos, mas que as prefeituras e os governos estaduais vão ter que fazer a lição de casa. Sim, agora, voltando ao caso dos pequenos municípios, né? Precisa colocar o seguinte: cria um município, como estão querendo criar mais de 20 aí tem que criar prefeituras, secretarias, aí tem que criar lá uma Câmara de Vereadores, contratar lá um batalhão de funcionários, quer dizer, e aí, como que se reduz gasto assim? Não, mas veja bem, Lúcio, nós não podemos aqui generalizar. Eu não estou defendendo aqui a criação de mais de 20 municípios do estado de Mato Grosso. Nós temos alguns distritos que têm uma população do tamanho da sede do município, até maior, né? E que demanda um atendimento mais centralizado, mais local. Não é criar município de forma generalizada como foi criado no passado. Agora, uma medida de redução de 34 municípios para Mato Grosso, mais de 1.200 para o Brasil, eu acho que não é a melhor saída. Se você for analisar hoje, eu quero aqui dar uns dados para vocês. Se vocês forem analisar hoje, nesses critérios de analisar o ITBI, o ISS, né, e o ISS, ITBI e também o IPTU, sem considerar o número de habitantes, entendeu? De todos os municípios brasileiros, entendeu? Nós vamos ter mais de 50% dos municípios brasileiros não tem 10% de receita própria. E, se você esquecer o patamar de 5 mil habitantes, fazer todos os municípios brasileiros, nós vamos ter capitais de estado que não têm 10% de receita desses 3 tributos, se comparado com a receita total da prefeitura. Então, essa foi a entrevista com o presidente da MM, o Neurilan Frage, e ele deixou bem claro ali, claro, poderia também ser diferente o posicionamento da MM, né? De que não só é contra essa redução que propõe o pacote do governo federal, a extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes, Mato Grosso perderia 34, como também a favor de criação de mais, né, Lúcio? Mas aí a população se manifesta, mais cabide de emprego, mais dinheiro público gasto de qualquer jeito, enfim.
tudo que a gente já conhece, já está cansado de ver também. Eles querem criar aí, eles estão querendo criar mais 20, e parece aí que são 23 municípios, 23 novos municípios. É mais uma farrinha de criar gastos, gerar despesas. Porque, tudo bem, tem algum distrito que pode virar município, tem que analisar bem. Os critérios têm que ser rígidos, mas a maioria, e esses 34 se enquadram nisso também, a maioria dos municípios que foram criados nos últimos anos aqui em Mato Grosso, era sim para atender objetivos, interesses das lideranças políticas que lá na região desses municípios tem base eleitoral. Eles estavam de olho no voto, lá na urna, dar satisfação para os seus cabos eleitorais. Quer dizer, os municípios não conseguem arrecadar nem 10% da receita total, né? Os municípios aí, tem um deles que tem menos de 1.000 habitantes. Tudo bem, é preciso considerar as distâncias, mas o seguinte, o que é que resolve o seguinte? Criar mais despesas criando-se novos municípios e não resolver o problema da população. Eu vejo em 2 pontos essa ideia do governo federal. Primeiro que alguns estados no Brasil, entre o Paraná, por exemplo, Lúcia e Nayara, já teve uma reforma, já reduziram alguns municípios desse critério, da falta de viabilidade econômica do município. Agora, o governo lançou essa ideia, o governo federal, nesse pacote, primeiro para lançar o debate, que é bem interessante, às vésperas de uma eleição municipal. Por outro lado, o que se analisa é o seguinte: em Mato Grosso, por exemplo, 34 municípios que não têm a menor condição econômica de sobreviver, de pagar suas contas. A população já amarga pela falta de serviços públicos de qualidade, atendimentos básicos. E quando esses municípios forem extintos, que se retornarão aí ou se transformarão em distritos, como é que fica? Se já está ruim hoje como município, imagina quando voltar a ser um distrito. Ou seja, como é que vai equalizar essa política? A visão do governo, por um lado, é fazer o quê? Conter gastos, né? É rediscutir esse processo todo. Ok, mas como é que fica a questão pública, o atendimento à comunidade? Ah, mas é um número pequeno de população. O presidente da EMM colocou ali, parece que em torno de 4 milhões de pessoas que viveriam nessas cidades com menos, isso no Brasil, né? Com menos de 5.000 habitantes. Agora, o que o projeto não apresenta, Lúcia, na área, é uma saída, porque se já está ruim hoje, para a população vai ficar pior. Mas, Porto, tem uma conta do outro lado também. Tem uma conta lá do outro lado. Vou chegar lá. São menos 1.254 prefeitos, sim, pela proposta do governo, menos milhares de vereadores, sim, menos milhares de secretários, outros milhares de funcionários públicos. A conta ela fica estancada, porque já é mais difícil agora, já é difícil criar novos municípios como era antigamente. Vamos lembrar do ex-deputado José Riva, Humberto Mosaipo, que são padrinhos aí de dezenas e dezenas de municípios, principalmente no norte de Mato Grosso. Tanto é assim que o deputado Janaína Riva, exatamente, é uma das parlamentares que mais está batendo forte contra essa proposta do governo. E, Porto, a gente precisa admitir o seguinte: a equipe econômica, com essa proposta aí de extinguir os municípios com menos de 5.000 habitantes, eles colocaram um bode na sala. Colocaram um bode na sala porque, o ministro Paulo Guedes já colocou o seguinte, falou: olha, quem tem que definir se o número mínimo é de 5.000 habitantes, não é o ministro da Fazenda, não é o presidente, são os congressistas que têm que definir isso. E o seguinte, eles já fizeram um aceno, né? Um aceno seguinte, que é o sonho de consumo de deputados e de senadores. Nessa PEC da emergência fiscal, que pelos cálculos aí, a estimativa é de promover aí uma redução de custos próxima a 30 bilhões de reais, eles já falaram o seguinte: olha, 25% dessa economia vai para vocês em forma
de emendas parlamentares. O número disso, 7 bilhões de reais. Que a partir do ano que vem nós já temos aí o orçamento impositivo, Porque vão participar já diretamente. Porque este é o diálogo que sempre existe quando aparecem matérias importantes do governo para serem votadas. Eles querem saber das emendas. É o tal do Então, toma lá da cá, né, não Lúcio? foi assim lá na reforma da Previdência? Exatamente. A reforma da Previdência é o seguinte, ela parou, deu uma travada, e aí é o seguinte, por quê? Não, estão negociando lá a liberação das emendas parlamentares. Pelo portal Transparência, no ano passado, foram mais de 11 bilhões de reais. Lúcio, a partir do ano que vem... Essa é a linguagem lá de Brasília. Os parlamentares já terão aí uma cota que ele vai poder investir no seu município, com um orçamento impositivo. E no caso... É a emenda individual, né? E no caso, exatamente, já direcionado, que é aquela história. Aí ele combina com o prefeito, não é isso? Independe do partido dele, se ele é direita, esquerda, se ele é da base ou não é, ele vai ter o percentual. Aí ele combina com o prefeito a obra. Né? Às vezes, é verdade que indica empreiteiro ou não? Não. Ou é só conversa fiada? Às vezes já combina com a empreiteira. Tem isso. Gente, nunca tá bom para a sociedade. Esse que é o resumo da ópera. A gente sempre, no final, infelizmente... Deixa eu só colocar um ponto que eu acho interessante nessa discussão e que mas gera infelizmente acalorado com tudo isso. E a gente, e a sensação de impunidade tão grande, porque a maioria das manifestações que a gente tem aqui, que a gente tem no Grupo Gazeta, é o crime compensa, a política é o melhor caminho, isso. Porto, nós temos que admitir uma coisa. Nós temos que admitir uma coisa. Talvez, aqui. não. Temos. Temos que admitir. Olha, nós somos excessivamente prolixos. Eu e você. Porque a Nayara, em 3 segundos, ela demonstrou todo o poder de síntese que ela tem. E eu concordo com ela. Eu concordo com ela. Olha, tem um grande amigo meu que diz o seguinte: não está bom, Nayara. A gente reclama e questiona. E assim, mesmo quando melhora um pouquinho, a gente pode melhorar ainda mais. Mas olha, esse projeto, o ministro Paulo Guedes sabe, né, que isso não passa e não vai passar. No nosso sistema político não vai passar. Reduzir município, né, quem viver verá. Agora, por outro lado, a gente sempre ouve aqueles termos, né? Tem um bode na sala, tem jabuti na árvore. É evidente que com essa discussão toda, né, essa paura do que pode reduzir o número de municípios, tem nesse ano que vem, tem gente se lançando na política. E claro, você falou da quantidade de prefeitos, né? O município, por menor que ele seja, Lúcio, é aquela história, ele tem 7 vereadores e 1 prefeito. Fora os servidores. E os secretários. E os secretários. E os subsecretários. Mas vamos pegar só os coordenadores. Vamos pegar só os cabeças. E os diretores. Só os cabeças. Olha, e a gente teve, na verdade, um telespectador aqui que fez uma conta, não foi? Sim. Se reduzisse isso, ia Mas dar tanto. Vamos pegar só os Montero cabeças. colocou isso no programa de quinta. Acho que foi de ontem, no programa de Só ontem. os cabeças de chave. 8 por município. São 8 cabos eleitorais que participam da eleição direta, lógico, né? Do prefeito, vem o deputado estadual, o deputado federal, governador, senador, ou seja, é a galera que representa aí, são os cabos eleitorais do Congresso, dos congressistas. Eles vão mexer nisso? Como é que fica? Não, porque aí o deputado federal o deputado federal e o senador, ele vai ser pressionado pelo deputado estadual aqui. Sim. O deputado estadual aqui vai ser pressionado pelos prefeitos vereadores e pelos vereadores. Mas o que eu queria Alguém colocar... acredita que vão conseguir aprovar isso lá em Brasília? Por isso que eu disse que, olha, esse daí é um bode na sala. Agora, o que causa mais assim espécie, estranheza, é de que tudo bem, criticam aí, esse pacotão aí do governo federal, do governo Bolsonaro, todo ele recheado com o pensamento liberal. Tudo bem, é uma crítica que se faz, a gente tem que ouvir, mas não é obrigado a concordar. É com o pensamento liberal? É. Alguém tinha dúvida de que seria dessa forma? Não. Paulo Guedes lá na campanha, que era lá o coordenador da área de economia do então candidato Jair Bolsonaro, colocou isso de forma clara, com todas as letras. E esse pacote do governo federal, esse pacotão aí, a intenção aí
é de melhorar o país, de aumentar recursos para estados e municípios, que é lógico, terão que fazer a lição de casa, se estourarem os gastos, vão ter problemas, né? E nessa PEC aí da emergência fiscal, tem uma outra polêmica aí, ela vai lá, ó, em cima do funcionalismo público. Esse e é aí, o ponto. como é que os senhores deputados vão reagir? Não, assim, o quê? Vão votar isso esse ano? Não vota mais, não é isso? Agora, Vão votar no ano que vem, ano eleitoral. não vai. Não tem ambiente. É interessante o pacote? É. Só que quando o presidente, o ministro colocam, né, uma discussão dessa, vamos reduzir a quantidade de municípios, que nós temos que cortar gastos dessa estrutura absurda, monstruosa do que é o Estado brasileiro como um todo. Ok. Só que não dá para engolir um projeto desse todo em relação ao que o governo apresentou. E as medidas liberais, elas são fundamentais para o Brasil começar a mudar alguns paradigmas, inclusive esse, da estrutura pública. Ou seja, nós temos uma organização social no Brasil que é muito mais voltada para atender a um sistema político do que propriamente para a sociedade. Temos que inverter essa história. Só que preocupa-nos porque, claro, há uma repercussão muito grande na redução de municípios, por exemplo. Mas aí vem. E o Pacto Federativo, a questão fiscal, a divisão do bolo? Com isso o governo vai enfiando de outra maneira. Nessa questão aí que você falou, dos ajustes e tal, há uma proposta de cancelar, congelar concurso público, de não ter aumento de salários, de congelar o salário mínimo por 2 anos. Então tá, vamos discutir a redução dos municípios, enquanto isso a gente passa de fato aquilo que interessa para o governo. Ou seja, tem que ser item por item, porque é um projeto interessante, mas ele pode ser melhorado de acordo com alguns aspectos. Só para fechá-los, o que nós temos que avançar hoje é aproveitar a oportunidade, mesmo com as ideias liberais que são favoráveis, é de que o Estado brasileiro, ele tem sim que fazer lição de casa e nós temos que mudar esse paradigma de política pública no país. Mas a responsabilidade do governo, do Estado, é cuidar das pessoas, porque não adianta só reduzir o custo e botar a população onde Deus dará em vários pontos. Setores ganham, mas na área pública, qual que é a consequência disso? Ou seja, qual que é o resultado de investimento em saúde pública, em infraestrutura? Aí a gente ficaria um tempão falando aqui da anexação, por exemplo, das verbas da educação e da saúde. É bom isso? Bom para quem? Bom para os gestores, bom para quem está no governo. Mas nós já temos problemas na educação, temos problemas na saúde. E agora, se juntar os dois e não ter uma definição de foco legal, como que a gente faz? E além disso, o seguinte, tem lá uma outra polêmica, que, a meu ver, é a maior de todas. Além de reduzir jornada de trabalho, Sim. de reduzir o salário, tem lá a proposta de se acabar com a estabilidade do emprego do funcionário público. Ou seja, ele poderá ser demitido, se aprovarem isso, de acordo com os interesses da administração pública. Briga das grandes. Briga boa. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. Vamos falar de saúde, porque médico e pacientes da Policlínica do Planalto, aqui em Cuiabá, que tem diabetes com risco de amputação, pedem que o novo espaço de atendimento especializado seja inaugurado. A atual unidade de saúde não tem estrutura e, além disso, faltam medicamentos. A gente confere na reportagem da Luciana Gaviga. Este médico cirurgião é o responsável pelo atendimento no departamento de curativos em pacientes com diabetes. Ele atende na Policlínica do Planalto. A situação dos pacientes é grave. As feridas em diabéticos podem levar à amputação de membros. E na unidade, faltaria estrutura de trabalho. Os pacientes ficam esperando horas aí até que eu consiga fazer. Porque como não tem profissional treinado, só eu faço. Então, esses pacientes têm que esperar passar pela minha mão para a técnica que estiver me ajudando poder ajudar a fazer o curativo.
Então a estrutura realmente é de pessoal e de um espaço correto. Em geral, os curativos têm a missão de recompor até tecidos, e isso requer o uso de medicamentos específicos e chegaria a faltar na unidade. Eu acho que está ocorrendo má distribuição desses medicamentos, porque é impossível você ver uma somatória de medicamentos que é comprado e não aparecem medicamentos. Onde estão esses medicamentos? Então são mal distribuídos. Então essa é a questão medicamentosa, é essa. Eu tenho dificuldade de preparar o material, que consiste em alguns tipos de antibióticos. Às vezes eu não consigo esse tipo de antibiótico, porque não tem na Policlínica do Planalto do Cochipó, mas tem na UPA da Morada do Ouro, tem no pronto-socorro, tem em outras unidades. Mesmo com a estrutura inadequada na policlínica, o médico tem avanço no tratamento. Palavra dos pacientes, que chegam a se emocionar, como o seu João, que já amputou 2 membros e só não perdeu outros porque recebeu um atendimento diferenciado do Dr. Rui, que aplica uma técnica exclusiva. O curativo dele é bom. Se não fosse esse curativo dele, essa perna já tinha estragado de novo. Já teria amputado mais membros. Já tinha amputado a outra. Tava muito feio. Santo Deus, tava apodrecendo em vida. Se eu fosse para o ponto-socorro, já tinha torado no meio. Seu Hélio e a dona Nilza reforçam também que encontraram um atendimento médico diferenciado. A técnica do Dr. Rui teria feito a diferença e estaria salvando membros que poderiam ser amputados. Com o tratamento dele aqui, a gente tem tido uma solução 100% melhor. O tecido tem crescido com os remédios, o tratamento dele. A gente tem tido um respaldo 100% melhor. Há 4 anos, se eu conhecesse ele, eu não tinha amputado meus dedos que amputei. Não tinha feito uma cirurgia no solado do meu pé como eu fiz, que raspagem no solado do pé como eu fiz. Agora saiu uma bolha no outro pé, tudo por causa da diabetes. Que está aí com 3 meses e pouco. Aí que eu conheci ele agora, que ele está dando salvação na minha vida. Para atender com mais qualidade os pacientes com diabetes que têm feridas que podem resultar em amputação, o médico que presta atendimento na Policlínica do Planalto pede que a unidade Silva Freire, especializada nesse tipo de atendimento, seja inaugurada. De acordo com ele, a estrutura estaria pronta há 6 meses. É um espaço que foi criado justamente um ambulatório de tratamento de feridas, pequenas cirurgias, e estendeu-se aos pés diabéticos. Não funciona porque o prefeito ele tem, na Secretaria de Saúde, um mau assessoramento de alguns membros. E esses membros, não sei porquê, não dão andamento a esse centro. É responsabilidade deles não dão andamento à abertura do centro. Para que o prefeito possa até inaugurar mais uma obra para a capital. Muito importante para os pacientes que estão aqui, ó. Eu tenho aqui em mãos a nota que foi encaminhada para a nossa produção sobre a inauguração do ambulatório aí da Policlínica do Cochipó, que o doutor se refere, né, que desafogaria, que atenderia esses pacientes do Planalto, não é isso? A secretaria informa que o ambulatório já está em pleno funcionamento. Sobre o setor de feridas, ele deverá ser inaugurado no próximo mês, totalmente equipado e com os profissionais necessários para atendimento de excelência à população. Só que eu recebo agora uma outra nota do Dr. Rui, que foi o personagem aí desta matéria, e o Rui Gonçalves, que é médico cirurgião, e ele, na verdade, desmente essa nota da Secretaria Municipal. Ele fala o seguinte: olha, isso é mentira. É para ter pelo menos 3 cirurgiões e só tem um. Só funciona 2 e só funciona na segunda e terça-feira um ambulatório, por exemplo, para retirar verrugas que precisam ser analisadas. Quartas, quintas e sextas-feiras não funciona. Ou seja, além de não estar funcionando, como disse aí a nota, apenas um setor que não está, segundo o médico, só funciona na segunda e terça. É mais uma das tantas denúncias relacionadas aí ao atendimento de saúde aqui em Cuiabá. Tudo bem,
A saúde pública é complicada no Brasil inteiro, tem problemas também em outras cidades do estado, mas o que nós estamos acompanhando nos últimos meses aqui em Cuiabá são reclamações atrás de reclamações, denúncia atrás de denúncia sobre o mau funcionamento da saúde pública aqui em Cuiabá. É no posto de saúde, é na policlínica, de vez em quando aparece também com uma regularidade menor de problemas também nas UPAs, né, nas unidades de pronto atendimento. Então é o seguinte, é uma reclamação atrás da outra. E eu quero chamar a atenção para esse caso aí, que foi trazido pelo médico Rui Gonçalves, lá da Policlínica do Planalto, onde os pacientes poderiam ter o melhor atendimento, lá na Policlínica do Cochipó, se estivesse tudo funcionando. É preciso lembrar o seguinte, são pacientes de diabetes, uma doença que é muito complicada o tratamento dela e precisa de ter, esses pacientes precisam de ter a atenção necessária. E também foi colocado o seguinte, que esse setor que deveria já estar funcionando, tinha uma promessa aí de inauguração, não é? De 6 meses atrás. É preciso corrigir esse tipo de situação. Lúcio, aí a gente vive, Lúcio e Porto, uma situação na saúde, na verdade são várias denúncias na saúde municipal que não está funcionando. Isso não é só a imprensa que fala, a imprensa vai lá, constata, volta para buscar uma resposta, às vezes é inclusive recebida, na verdade, da pior maneira pela secretaria, como aconteceu aqui com uma colega do nosso grupo, a Nayana Bricá, que foi fazer uma reportagem numa UPA, mostrando a superlotação, o descaso com os idosos, e o secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho a recebeu muito mal, muito mal. E aí sempre se fala, mas estamos inaugurando a maior unidade de saúde que Cuiabá já viu na vida, que é o HMC, mas não dá para esperar o HMC funcionar a pleno vapor para poder consertar a saúde pública. Tem que ter atenção agora. O que nós temos ouvido, Porto, sempre, de algum tempo para cá, acabaram lá com a fila, com a fila no corredor no pronto-socorro, não acabou? Não acabou? Acho que ela foi transferida. Não, mas o discurso não é esse, olha, fila zero, é isso? Não é isso? Corredor zero. Sim. Não me lembro qual era o Corredor Zero. O slogan da campanha, né? Aí também a gente ouve o seguinte, olha, agora na saúde é humanização. Sim. Mas o que nós vimos aí não tem nada de humanização. Isso daí não é humanização. Isso daí é falta de sensibilidade com quem está precisando de atendimento. E sobre o Hospital Municipal de Cuiabá, de um lado a gente ouve humanização. Em relação ao HMC, o que a gente tem ouvido é o seguinte, olha, depois da inauguração aqui, vamos virar a página da saúde aqui em Cuiabá. Tomara que o Hospital Municipal de Cuiabá funcione e funcione bem. Sabe, só um detalhe quanto a isso que me preocupa muito, que eu acredito que reflete, né, ou repercute diretamente nessas questões de medicamentos, até porque medicamento para diabetes, existe um protocolo, isso em nível nacional, que as coisas vêm caminhando já há muito tempo, é uma coisa básica. Agora, o prefeito Emanuel Pinheiro vem denunciando, inclusive quando ele já estava inaugurando uma etapa, lá no início do novo hospital e pronto-socorro, de uma máfia dentro da saúde, que dificultam as coisas, que conta o pior, melhor para essa máfia e tudo mais e tal, e que existiria até o desaparecimento, né, o sumiço de medicamentos e tudo mais e tal. Eu não consigo entender, Lucina, a dificuldade do gestor, né, chefe do município, em desbaratar esse povo, se essa é uma dificuldade. Por quê? Vira e mexe não tem medicamento básico. O Sindicato de Médicos vive denunciando que não tem insumos básicos para fazer um tratamento, um curativo. O diabético ele não pode esperar. Um dia sem medicamento é risco de morte. Ou seja, são situações que é uma conquista incrível ter um novo pronto-socorro e hospital, sem sombra de dúvidas.
Mas não adianta comemorar por um lado e por outro nós não estamos conseguindo manter o básico, posto de saúde, policlínica. Como? Você está falando aí, não se consegue atender o básico. Ou seja, coisas, itens que são de baixo custo, mas que estão faltando lá na ponta. Eu não preciso ter um prédio lindíssimo, Lúcio. Você não tem algodão, você não tem o álcool. Exato, não tem o algodão, não tem o álcool, não tem a dipirona, não tem o gás, não tem o esparadrapo. Aí é o seguinte, aí isso não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Na minha opinião, é gestão. Esse é o problema. É gestão. Esse é o problema. É gestão, é controle, tudo isso. Vale lembrar que a empresa que comanda o novo pronto-socorro e tudo mais e tal, continua sendo questionado e foi recomendado, inclusive, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, que não fizesse essa gestão. E você falou aí que estavam reclamando o seguinte, olha, tem gente jogando contra, porque não era para estar faltando tanto insumo, tanto medicamento. Aí você utilizou aí um termo aí, né, de que eles usam, né? Falou, olha, tem uma máfia aí. Sim. Aliás, que joga contra. Aliás, uma foi denunciada, né? Exato. Uma máfia foi denunciada lá na Operação Sangria, né? Exatamente. Até o ex-secretário de Saúde chegou a ser preso. Que é aquela história, é aquele ponto. Nós temos que contornar essa situação. O básico, pelo menos, tem que funcionar. Porque aquele ponto, o pronto-socorro é maravilhoso, o novo pronto-socorro. É um negócio que chama a atenção de todo mundo. Agora, vai funcionar dessa maneira? Porque ele também não vai ser a redenção. Não é porque tem um novo prédio do pronto-socorro, do Hospital Municipal, que a policlínica lá do Pascoal Ramos, né, do Cochipó, ou seja, do Planalto, vai ficar capenga então? Vai deixar de funcionar? A função do pronto-socorro tem que ser ampliada. Agora, a gente vai transferir serviços? Como? E as UPAs? Ou seja, a esperança e a expectativa é que toda a estrutura continue funcionando bem, pelo menos o básico, e que o pronto-socorro seria um avanço na questão de emergência e de urgência, e que o hospital ampliasse o número de leitos, inclusive de UTI, para atender a população. Mas o que está faltando para resolver aí não é tão difícil. E já existe, já está à disposição isso. É um antibiótico de amplo espectro. Sabe o nome dele? Sabe o nome dele? Qual é, Lúcio? Atitude. Exatamente. Ação, porque com discurso esses problemas não serão resolvidos. E não tem como jogar a culpa em alguém que aparece, então, apresenta essa máfia, apresenta esse grupo e joga contra, né, Lúcio? É fácil, né? Porto, vamos para o seu destaque? Vamos lá. Olha, Nayara e Lúcio, nós estamos, né, e há uma grande expectativa nessa história toda, no que tange aí, naturalmente, o primeiro balanço, né, feito, ele se antecipou a esse balanço aí, Mauro Mendes, da gestão dele dos 10 primeiros meses frente ao governo de Mato Grosso. O que acontece? Eu comentei antes aqui que, na pergunta, e aí, qual que é a definição, ou seja, qual é o balanço de fato, né? Estamos muito melhor, né? Estamos bem melhores do que quando começamos o governo em janeiro de 2019. Claro, pelo amor de Deus, né? Era um alento, né? As coisas não podiam piorar ainda mais, já que o Estado entrou aí numa situação bem difícil no que tange às contas públicas, dívidas e tudo mais. Mauro Mendes conseguiu lá no início, né, ainda aprovou aquele pacotão de medidas que a partir de janeiro agora já tem um impacto na arrecadação. Vários setores, né, perderam aí ou tiveram os incentivos fiscais reduzidos no que tange aí principalmente ao ICMS. Mas tem um dado interessante aqui, é que a arrecadação de janeiro de 2019, por exemplo, foi de 1.361 bilhões. E aí a gente tem, né, muitas despesas que vêm lá dos servidores, né, os salários de servidores ativos, tem os aposentados, os repasses da Justiça, Assembleia, dos poderes, segue repasse para prefeituras, os da Saúde, Educação, o custeio, né, de 15 secretarias, houve uma redução, eram mais de 20, né? Bloqueios judiciais, o MT Saúde, só o MT Saúde, bloqueio judicial, gente, 7.686.000, isso no começo do ano, em janeiro. Ou seja, o Estado fechou aí, né? Tinha
Naturalmente, o saldo da arrecadação no mês deu para pagar essas contas, sobrou 37 milhões. Mas as despesas de janeiro não pagas, né? As despesas não pagas somaram 206 milhões, ou seja, Mauro Mendes começou o ano com 206 milhões, de acordo com os dados aqui fornecidos pelo próprio governo. O déficit só de janeiro foi de 168 milhões. Vamos lá, o que interessa no balanço. Não, só para entender então. Ele começou o ano com esse dinheiro em caixa. Isso aqui eu estou falando das despesas correntes, aquilo que vem que você tem que pagar. É o custo, né? Não estou falando de empréstimo, outros financiamentos, não. É aquela gestão imediata que o governo tem que fazer. Né? Tem que pagar salário, tem que pagar alguns fornecedores, né? Os repassos obrigatórios. Ele conseguiu aí, a arrecadação no mês cobriu, mas sobrou, né? Naturalmente, aí seria o saldo na conta corrente. Sobrou ou faltou? Não. Se você pegar a arrecadação do mês e pagar essas contas que ele tinha, sobrou as contas normais do mês, né? Teria aí 37 milhões. Mas somando as outras despesas, mas de que mês já vier, isso é janeiro de 2019. Janeiro? Isso. Aí somando as despesas que acumularam em janeiro, né? Que teria que pagar também com o orçamento de janeiro a arrecadação, aí o déficit foi para 206 milhões. E só o déficit do mês de janeiro, que é aquela questão que vem, né, parte dessa no terceiro, encargos que ficaram da gestão pelo táxi, inclusive, só em janeiro foi 168 milhões. É o que o governo disse no início do ano, só abrindo um parênteses aí, Porto, é de que ele começava o ano com um rombo, com um buraco no orçamento de 1 bilhão e 700 milhões. Isso somando aqueles contratos anteriores. Isso daqui, ele fez esse balanço agora, e os números que mandaram para mim aqui, é só da despesa corrente, não envolvendo os contratos passados, né? Que é uma perseguição do governo para conseguir ali equilibrar as contas públicas, ou seja, a gente consegue pagar a despesa corrente, né, fora o que tem lá atrás, mas o que arrecada e o que o Estado gasta, ele conseguiu reduzir aí, Lúcio, para 69, ou seja, 70 milhões de reais. De 200 para 70 milhões de reais. O governo vê isso como um avanço interessante das contas públicas, ou seja, é um dado que a equipe de Mauro Mendes considera bastante positivo, pagou aí em torno de 130 milhões, foi amortizando desse rombo corrente. Agora vem outras questões, que deu aí um certo, né, balde de água fria no governo, que foi o leilão do pré-sal, né, a parte onerosa, que existia uma expectativa, né, do governo federal em vender por... Foi um balde de 300 milhões. No vermelho. Metade, né, que ficou. Olha só, o leilão, a previsão era de arrecadar 106 bilhões e meio. Foram só 70 bilhões. Né? Quase 60 bilhões a menos. E aí o Estado receberia aí, né, em torno de 650 milhões. Mato Grosso vai ficar com em torno de 322 milhões. Mas esse dinheiro já tem... Né, caiu metade, pela metade. Né? Ou seja, Mato Grosso já tem endereço certo para esse dinheiro que é o rombo do MTPREV, da Previdência, que segundo o Mauro Mendes, o próprio governador, né, o Estado tem uma diferença aí de 115 milhões para pagar aposentados e pensionistas. Ou seja, o saldo do governo conseguiu reduzir as dívidas, Lúcio e Maiara, ou seja, Nayara, na questão do pagamento anual, né? Mas vai ter que correr agora para arrumar aí essa diferença da parte onerosa que o dinheiro não veio. E aí o governo já é o seguinte, já foi divulgado aí, não oficialmente, né? Não oficialmente, mas extraoficialmente de que o governo paga o salário de novembro no dia 10 de dezembro, sem parcelamento, sim, né? Integral. De uma única vez, paga integralmente e que estaria pagando até o dia 20 de dezembro integralmente o 13º. O 13º. Que depende do mutirão fiscal, né? E né? a situação até pelo trabalho que o governo fez no início do ano para cá, de reduzindo despesas, cortando gastos. Pena que os outros poderes não façam isso, não é mesmo? Exatamente. Com esse trabalho aí, melhorou bastante a situação de caixa do governo. Importante E vai melhorar mais,
a partir do ano que vem, Sim. com aquela revisão lá dos incentivos fiscais. Já em fevereiro, né? Só ali, o cálculo para 2020 chega... O governo discorda, diz que não é isso, né? Sim. Mas quando fala que ele vai arrecadar muito, ele sempre discorda. Ele fala que vai arrecadar menos. Mas poderia só ser aí, sempre mais, né? Só aí nessa revisão dos incentivos, o cálculo aí que se faz é de 750 a 800 milhões de reais, não é num mês só não, tá? É no ano todo, né? Para o ano de 2020. Só para vocês terem ideia. E lá o FETAB lá tem arrecadado bem, tem arrecadado bastante, não é isso? É aquela história, né? O governo mexeu um pouco, reduziu a máquina, poderia ter feito muito mais isso, né? Mas, rapidinho, Nayara, de 1 bilhão 361 milhões que foram arrecadados em janeiro deste ano, agora em setembro, só para vocês terem uma ideia, a arrecadação foi de 1 bilhão 379. A diferença ainda é muito pequena, mas já é positiva, em 10 meses crescendo a arrecadação no Estado. Vamos então para mais um intervalo do A Notícia de Frente. Na volta a gente vai falar sobre a Câmara de Vereadores, o caso aí do vereador Adevair Cabral. Então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Na Câmara de Vereadores de Cuiabá, a situação é delicada, como sempre, polêmica, com pedido de cassação e aumento de salário do prefeito Emanuel Pinheiro. Então confira aí toda essa polêmica com a Luciana Gaviria. Dois assuntos extremamente polêmicos novamente na Câmara de Vereadores. O primeiro tema é a questão do reajuste salarial do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. O projeto é da própria mesa diretora da Câmara, que já existe um questionamento se isso tem legalidade ou não, já que a casa não pode demandar despesas. O projeto já foi aprovado pela CCJ e está neste momento na Comissão de Orçamento. Então, a previsão é de que a votação do reajuste salarial aconteça apenas na próxima semana. Hoje, o salário do prefeito é da ordem de R$23 mil e pode saltar para 27 mil. Mas o projeto já estabelece também um novo teto para 2021, que poderia levar o salário do prefeito para R$32 mil. Foi revogado a lei que concedeu esse teto de 27, que é quase 27.600, em setembro, por uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que revogou uma emenda feita pelo ex-prefeito Mauro Mendes na lei orgânica estabelecendo um percentual do salário do ministro do Supremo, que no início desse ano passou para 39. Por isso, o teto passou para 27.600. Com a revogação dessa lei pelo TJ, voltou ao status quo anterior de 23. Ou seja, nós estamos restabelecendo os 27.600 já instituídos desde fevereiro deste ano. Existe um questionamento também em relação à moralidade, à exceção da legalidade. Tramita, por exemplo, no Congresso, uma medida que pode até mesmo extinguir o número de municípios com menos de 5 mil habitantes. Isso para proporcionar economia aos cofres públicos. No entanto, na capital está prevendo um salário para o Poder Executivo Municipal até mesmo maior do que hoje recebe o próprio governador do estado. Eu não vejo imoralidade, há muita legalidade nesse sentido, até porque cabe a esta casa estabelecer esse teto, né? E esse teto já estava estabelecido no município desde fevereiro, né? Volto a repetir, a sociedade precisa entender que foi uma revogação de uma emenda à lei orgânica do município. E deu bastante discussão também o fato de que o vereador Abílio Júnior apresentou um pedido de cassação do presidente da Comissão de Ética da Câmara, o vereador Toninho de Souza. O fato é de que o parlamentar teria ofendido Abílio Júnior em 2 ocasiões, chamando ele de perebento e também de endemoniado. O vereador, então, fez um pedido de representação contra Toninho de Souza. Uma foi em abril deste ano, 2019, e a outra um pouquinho mais para frente. Em abril, ele coloca que eu não posso fiscalizar as unidades de saúde porque sou perebento.
Esse é o ataque que ele coloca. No segundo momento, que foi no período da representação, ele também fala que eu tenho demônios no corpo. Então, nesses dois momentos, ele me atacou a minha honra e vai responder sobre isso. De outro lado, o vereador Toninho de Souza disse que, de fato, teria, sim, em algum momento, chamado o Abílio Júnior de perebento endemoniado, mas que futuramente houve pedidos de desculpas. Os dois teriam se entendido no passado e houve até mesmo a gravação de um vídeo onde mostra os dois, de alguma forma, sanando as divergências. Nós não podemos ficar guardando essa mágoa, esse rancor, ou alimentando essas brigas, essas raivas. Então eu quero aproveitar esse momento e pedir desculpa para você. É um ato público porque somos pessoas públicas, tá? Então nós devemos esse esclarecimento à sociedade. Da mesma forma como Cristo veio ao mundo para trazer o perdão e estimular as pessoas a pedir o perdão, peço perdão a você também, e principalmente a nossa população que entenda essas discussões, mas para que não haja nenhum mal-entendido sobre o nosso comportamento, sobre as nossas discussões, encerramos aqui e fazemos aqui um pacto de continuarmos brigando no bom sentido, mas em prol da nossa cidade, de uma Cuiabá melhor, tá? Então, estamos aqui, unidos pela nossa capital. O vereador Toninho de Souza se defende, diz que o pedido de cassação dele seria apenas para que o vereador Abílio Júnior não fosse investigado por ele. Como o próprio vereador Abílio foi sincero ao dizer que faz parte de uma estratégia dele, jurídica, para me tirar da investigação. Eu não sei se por medo ou por outro sentimento, apenas por estratégia, mas para me tirar da investigação. Isso é um processo absolutamente natural. Não sou eu que vou decidir sobre essa representação, se ela será acatada ou não. É a presidência da Câmara e também os vereadores em plenário. Esses dois assuntos voltam novamente na casa na próxima semana. Tanto a votação em relação ao aumento salarial do prefeito, como a análise do pedido de cassação proposto pelo vereador Abílio Júnior contra Toninho de Souza. Vamos então para o comentário do Lúcio Sorge. Lúcio. Vamos lá. O meu comentário também, né, é sobre aí a Câmara Municipal de Cuiabá. As grandes brigas, as grandes polêmicas. Porque polêmica não falta, né, polêmica Lúcio? A gente não viu falta. aí. Polêmica não falta. E essa notícia agora aqui pode causar aí mais algum tipo de problema para o vereador Abílio Júnior. Abílio Júnior é o seguinte, que ninguém quer ficar perto dele, não é isso? Ninguém quer ficar perto do vereador Abílio Júnior. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Não é porque ele tem alguma doença contagiosa, não. É porque ele incomoda. Ele incomoda com o trabalho dele de fiscalização. A gente só lembra o seguinte, que foi em função da CPI lá da saúde na Câmara Municipal, que o Ministério Público, né, e a polícia deflagraram aquela Operação Sangria, que por enquanto não resultou aí em maiores consequências. Falaram que tinha delação, colaboração premiada, os acusados foram colocados em liberdade, mas ainda não se tem informações sobre as providências aí na área da justiça. Eu fugi um pouquinho aqui para poder contextualizar, mas o que tem uma decisão aí do Ministério Público, que pode reacender ainda ou aumentar essa polêmica lá na Câmara. É que um promotor arquivou a investigação, ou está pedindo para arquivar uma investigação sobre exploração sexual de crianças na ASP, que é uma associação aí de servidores públicos. E apenas para dar o crédito aqui, esta reportagem aqui é do site Hipernotícias. E a informação é de que o promotor Luciano Freiria de Oliveira, da 9ª Promotoria de Justiça lá de Várzea Grande, protocolou nesta semana, na última quarta-feira, um pedido para arquivar a investigação preliminar que havia sido aberta para investigar uma denúncia anônima de 2017. Por essa denúncia, relata o site, o vereador Adevair Cabral e também outros veículos já divulgaram isso,
e uma outra pessoa, o vereador Adevair e uma outra pessoa, utilizavam esse clube, uma associação de servidores aí do município, que foi presidida pelo vereador como casa de prostituição com exploração de crianças e adolescentes. E aí o Hiper Notícias aqui diz o seguinte, que no documento que ele obteve, o site, o promotor justifica o arquivamento, abre aspas, em virtude da falta de justa causa, fecha aspas. E esse pedido aí de arquivamento foi protocolado na 5ª Vara Criminal lá de Várzea Grande. De acordo com o promotor, durante aí as diligências, as investigações que foram realizadas pela polícia, a pedido dele, ficou comprovado que o clube da ASP não realizava bailes às quintas e sextas-feiras, conforme tinha sido denunciado, mas isso ocorria num outro clube particular que fica na mesma região. E aí, abre aspas aqui para a declaração do promotor. Nesse contexto, a denúncia anônima restou isolada. Sendo assim, não há provas suficientes sequer para a instauração do inquérito policial, fecha aspas, declarou o promotor Luciano Freiria de Oliveira, da 9ª Promotoria de Justiça, lá de Várzea Grande. E aí, só para concluir aqui, a notícia de que havia um procedimento de investigação de exploração sexual de crianças e adolescentes contra Adevair veio à tona no dia 1º de novembro, depois que o vereador registrou um BO, um boletim de ocorrência contra o colega dele, Abílio Júnior, a quem acusou de calúnia e difamação por causa de uma foto íntima. Aí essa história aí é o seguinte, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece. Que teria sido, inclusive, aí, né? Que, o vereador Abílio Júnior estaria mostrando uma foto que depois o vereador Adevair Cabral foi lá, registrou o BO, o boletim de ocorrência, dizendo que Abílio Júnior estava mostrando para os colegas vereadores uma foto dele. É isso? Essa foto depois chegou até a ser publicada aí pelos veículos de comunicação. E o vereador Abílio Júnior responde a um processo de cassação na Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá e teria feito a acusação contra Adevair, segundo o próprio Adevair, por retaliação. E aí, a gente acompanhava aqui agora há pouco, o vereador Abílio Júnior, que também ingressou com uma representação contra o presidente da Comissão de Ética, o vereador Toninho de Souza, por este tê-lo chamado de perebento e endemoniado em momentos anteriores. Que foi daquela fiscalização do pronto-socorro. Isso não foi agora. Aí apareceu ali aquele vídeo, né? Um vídeo de arquivo, onde Toninho de Souza e Abílio Júnior... Fazendo as chamadas pazes, né? Levantando ali a bandeira branca, né? Dizendo que estava tudo bem, né? Que estavam unidos por Cuiabá, só que não é bem assim, não é? Agora, o Abílio Júnior entrou lá com um procedimento para caçar o vereador Toninho de Souza, que o chamou de perebento e endemoniado. E aí, o Hiper Notícias dá uma outra contribuição aqui, dizendo o seguinte, olha, as manchas nas mãos do vereador, na verdade, são psoríase, o que não é pereba e nem é contagioso. Agora, o que contagia lá na Câmara Municipal de Cuiabá, é a baixaria, né? Não, lá isso é altamente contagioso. Pelo seguinte, ontem eu encontrei um amigo meu no elevador aí de um prédio. Aí ele falou assim, Lúcio, mas olha, por que acontece tanta coisa nessa Câmara? Aí eu disse assim, falei, olha, é que às vezes a gente até não acredita, porque toda semana tem uma polêmica. E na próxima polêmica, eles sempre conseguem superar a anterior. Sempre acaba sendo pior
do que a que já aconteceu. Quando a gente acha que já viu tudo, né? Denúncia de assédio sexual, denúncia de abuso contra criança e adolescente, não é isso? Aí teve lá, aí de vez em quando, às vezes aparece um querendo se engalfinhar com o outro bate na mão para tirar o celular, aí o outro fala de pereba, de demônio, não é isso? E agora, aí? É triste. O que fazer? O que fazer? Não a gente vê sei se tem receita para isso. Essa história, Cuiabá, tem os desafios da saúde que a gente falou hoje aqui, um monte de coisas. A gente queria ver vereadores discutindo aí combate ao desemprego, desenvolvimento econômico da capital e não problemas pessoais de brigas entre eles, né? Enquanto se discute assédio sexual, não é isso? Denúncias gravíssimas, mandando fotos para cá, foto para lá, enquanto se fala aqui em pereba e em demônio, a gente acompanhou aqui agora há pouco as imagens lá da Policlínica do Planalto, com os diabéticos pedindo, pelo amor de Deus, para resolver o problema deles. Então vamos, Lúcio, bom dia, muito obrigada. Porto, bom dia, muito obrigada. Obrigado, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia, amigos telespectadores. Obrigada.